Vamos falar sobre a Bíblia, né? As Escrituras Sagradas, como está aí. É um estudo, eu nem considerava assim que deveria dar tanta ênfase num estudo entre adventistas, né? Quando eu estudo sobre a Bíblia. Inclusive, esse estudo eu criei ano passado, quando eu estava dando estudo para uma amiga. Então, tem algumas partes que eu vou até pular, porque são simples, eu não vou passar isso para vocês. Mas é interessante como a gente é necessitado voltar a certas coisas que já estavam estabelecidas por problemas de adventistas, né? Problemas que surgem de adventistas. Isso que é o mais curioso. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Bom, novamente, né, o porquê, o tema, né, o porquê que a gente está estudando sobre a Bíblia, né? Por que a gente está estudando sobre se devemos acreditar ou não, se ela é infalível, se ela é inerrante, o que a Bíblia é, né? Como nós estamos vendo aqui, nenhum livro jamais foi tão amado, né, odiado, reverenciado e execrado quanto a Bíblia. Então é um misto de sentimentos, é uma contradição, são pessoas amando e odiando, né? Ame-o ou deixe-o, naquele 8 ou 80. Então, as escrituras são a revelação infalível. Então, aqui a gente já estabelece que as escrituras sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta da autoridade de sua vontade, ou seja, da vontade de Deus. Então, elas constituem o padrão de caráter, a prova da existência, tá? A prova da existência importante de Jesus, que se alguém conseguisse provar que ele não existiu, acabou-se, né? O cristianismo. Então, é o revelador definitivo de doutrinas, o registro fiel dos atos de Deus na história, né? Ou seja, é a demonstração do controle de Deus sobre a história. Não que ele, obviamente, force alguma coisa, como predestinados acreditam, na história, mas sim que ele possui o controle, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, né? Então, por que os estudos? Como nós vemos em João 5,39, né? Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. Ou seja, se não tivesse as escrituras, nós não teríamos nem relatos de Jesus. Nós não estaríamos nem falando se Jesus é a chave hermenêutica ou se ele não é, certo? E 2 Timóteo 3,16, que também aqui, nesse primeiro slide, a gente já quer estabelecer, né, a infalibilidade, ó, lembre da palavra, infalibilidade, né, e a inspiração divina das escrituras sagradas, né, da Bíblia, né? Então, toda a escritura é divinamente inspirada, toda ela. Quando ele fala toda, aqui Paulo fala toda, ele está se referindo lá para o Antigo Testamento também, não só ao Novo, tá? Porque se a gente pegar diversas passagens do Novo Testamento, os autores entre si, eles mesmos se dão autoridade de escritura para as cartas que eles já haviam escrito naquela época, mesmo elas não tendo sido juntadas ainda. Nós vemos Pedro falando das cartas de Paulo como sendo escritura, nós vemos Paulo falando, né, dos relatos de Lucas como sendo escritura. Então, ele está falando, aqui ele já engloba todo o Antigo Testamento e, obviamente, diversas partes, ou todas as partes, né, no caso, do Novo Testamento, né? Porque é uma palavra, como nós já vimos, inspirada por Deus. Então, toda a Escritura é inspirada, é divinamente inspirada. E proveitosa para ensinar, para redarquir, né? Para corrigir, para instruir em justiça, tá? 2 Timóteo 3,16. Então, aqui estão os fundamentos. Aqui já está a base, né? Do que nós queremos passar hoje. Então, vamos pegar algumas distinções importantes aqui, né? A primeira é a inspiração. O pastor Sérgio Monteiro ele gosta mais da palavra expiração, né, para o português, porque inspiração é algo que aparenta vir de dentro, que parece que não veio, não trouxe nada externo, é algo que eu me inspirei a fazer tal coisa. Então ele gosta mais da palavra expiração, ou seja, Deus expirou nos profetas, nos apóstolos, para que eles escrevessem. Enfim, é mais questões do português aí, mas não é nada que seja de grande importância. Então, inspiração ou expiração diz respeito à exposição da verdade, né? Ou seja, é o meio que Deus usou para falar ao homem através da Bíblia, dando autoridade escrita. Se nós lermos, por exemplo, isso daqui, tá?
é, digamos assim, que é uma prova da autoridade daquela escritura. Imagina que nós redigimos algum, por exemplo, eu vou lá e faço um artigo sobre astrofísica falando que a Lua vai colidir com a Terra daqui a 5 dias. Eu sou analista de sistemas, não tenho nem pós-graduação, nunca fiz física, nunca fiz nada relacionado. Ou seja, a minha palavra não tem autoridade nenhuma para isso. Então, ela será anulada. Agora, de repente, se fosse algum astrofísico ganhador de prêmio Nobel, talvez o mundo ficasse em polvorosa com essa notícia, né? Por quê? Porque ele tem autoridade. Então, aqui, quando fala que Deus usou o homem para falar, né? Ou seja, a autoridade do que está escrito é de Deus e não do homem. Isso nós vemos como referência também a escritores da época de Jesus, né? Eles viveram ali em meados aqui daquela cultura grega toda, né? Tanto que o Novo Testamento é escrito em grego. Eu tenho até um aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, um Novo Testamento em grego. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego e ele tinha, e o povo naquela época, como nós temos agora também, muita influência. Inclusive, os gregos também usavam de autoridade divina para os seus escritos. Homero, Hesíodo, todos os poetas trágicos, né, da Grécia, eles também se remetiam aos deuses deles, né? Nesse caso eram as musas, né? Para o português, as musas, para dar autoridade à escrita deles. Então, aqui é a mesma situação. Os profetas, os apóstolos escreveram, mas a autoridade vem de Deus, né? E isso daqui eles mesmos que falam, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É o que nós veremos na semana que vem. Então, agora, outra distinção, a revelação. Revelação é o fato da comunicação divina, né? Ou seja, é o que Deus revela através da profecia. Isso aqui é algo simples, é o que ele quer passar, é o conceito que Deus quer passar para nós. Lembrando que os conhecimentos, né, a sabedoria de Deus é incapaz de um ser humano abstrair e conseguir passar aos outros. Então, por isso que essa parte de colocar em palavras da maneira que consegue é dada ao homem, mas a inspiração do conceito é divina. E aqui a gente já consegue começar a ter uma ideia da diferença entre inerrância e infalibilidade. Então, iluminação é a devida compreensão dessa verdade descoberta, ou seja, é a compreensão dos escritos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos tentando ter a iluminação do que foi escrito, do que é a Bíblia, do que Deus deixou para nós, né? Então, mas continuando aqui com as distinções importantes. Então, pela revelação, Deus falou aos profetas de muitas maneiras, né? Como nós vemos de Hebreus 1:1 lá, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, tá? Hebreus 1:1 e 2, está escrito assim. Então, ele se revela como, né? Mediante anjos, visões, sonhos, vozes, milagres, tudo isso é para a glória de Deus, Jesus mesmo já dizia. Então, inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens mediante os profetas. Ou expiração, né? Mediante os profetas. As palavras, lembrando aqui, as palavras dos profetas não partiam deles próprios, mas de Deus. As palavras não, né? O conceito. Aqui a ideia não está muito errada, eu não atualizei esse slide. Então, assim, o conceito, né? As ideias não partiam dos profetas, sim de Deus. O modo como era escrito, aí sim, cada pessoa tem o seu próprio modo, tem a sua própria instrução. E isso nós vamos ver aqui um pouco mais para frente com Ellen White. Então, inspiração, né? Causalidade divina, né? Que, ou seja, Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. Então, a mediação profética, né? Deus, ele queria se revelar para todas as pessoas, para todo Israel. Assim como hoje, né? Ele também quer se revelar a todas as pessoas, não apenas a algum profeta que ele venha, se ele assim determinar, a levantar.
Mas nem todas as pessoas seriam capazes de receber essa informação vinda diretamente de Deus, né? Como nós sabemos, né, quem está muito na escuridão não consegue ver a luz. Diversas vezes nós já vimos essas definições. Então, os profetas, eles eram esse meio, né, de comunicação, de Deus usar essa comunicação e passar para o povo, né? Então, os profetas que escreveram as escrituras, eles não eram autômatas, né, como autômatos, né, no caso, como eu falei, né, mas com seus estilos literários, seus vocabulários individuais. É por isso que nós temos uma diferença enorme entre Pedro e Paulo. É por isso que o próprio Pedro teve dificuldade de entender Paulo. Então, Deus usou personalidades humanas para comunicar posições divinas, certo? Então, mais uma vez, a autoridade escrita, que é o produto final, né, o cânon final da Bíblia, né? É, então, o produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas é a autoridade escrita de que se reveste a Bíblia. Então, a Bíblia está revestida com a autoridade divina, tá? Não humana. Então, algumas definições aqui, algumas visões sobre a inspiração que nós temos atualmente no mundo. Então, a visão ortodoxa, né? A primeira, tá? A ortodoxia aí, mas é ortodoxa. Eu sei que essa palavra remete um pouco ao catolicismo, etc., mas não é nessa visão que nós temos aqui, né? É uma visão mais... eu não gostaria nem da palavra conservadora, porque também não é isso. Então, acho que essa palavra se encaixa melhor na situação. Então, a visão mais ortodoxa, que ela diz o quê? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. Tá? Aqui ela não está tratando de inerrância ou de infalibilidade. Ela apenas acredita que a Bíblia inteira, assim como nós vimos lá no primeiro slide, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto. E aí nós chegamos aqui ao modernismo. No modernismo, o que ele diz? A Bíblia contém a palavra de Deus. Nós temos diversos exemplos nas redes sociais atualmente. Temos essa briga ocorrendo, né, essa briga entre aspas, né, de diversos adventistas, principalmente se pautando em um teólogo, enfim, que eu não consigo encontrar um adjetivo qualitativo para dar a ele aqui, mas é um teólogo que não, nem para a própria denominação ele tem alguma voz, mas diversos teólogos adventistas e principalmente predominantes cantores dão voz a ele, que é um tal de Caio Fábio. Se vocês procurarem, começarem a ouvir alguma coisa dele, muito provavelmente vocês já vão desconsiderar o que ele está falando, né? Porque realmente não faz sentido. É um cara que chegou a dizer que ele tem mais conhecimento da Bíblia, mais conhecimento sobre Deus do que Paulo. Diz que Paulo escreveu muita besteira e etc., coisa desse tipo. Então, esse tipo de pessoa é o que flui no modernismo. Então, eles encontram ali na Bíblia, não a Bíblia toda é a palavra de Deus, só algumas partes. A Bíblia contém a palavra de Deus. E aí, qual é a parte que contém a palavra de Deus? É eles que definem. Ou seja, não é mais Deus que está falando com as pessoas, é as pessoas que querem encontrar Deus à sua maneira, né? Nesse tipo de teologia aqui. E nós temos a outra, né? A neo-ortodoxia, que é mais um ateísmo. Isso daqui não é nem cristianismo, nem nada, porque ele diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. E como torna-se a palavra de Deus? É parecido com o modernismo? Não, não é parecido. É muito diferente. A Bíblia, ela não passa de um livro para esses, né? Não é a palavra de Deus, não contém nada da palavra de Deus ali. Mas eu posso ter um encontro com Deus quando eu estiver lendo ela, se eu estiver sofrendo algum problema ou quiser alguma resposta. É mais ou menos como fazem algumas denominações que abrem a Bíblia assim, em determinada parte, começam a ler e fala que aquela é a palavra para eles naquele momento. Então, este é o encontro, né, dos neo-ortodoxos. Eles encontram a palavra de Deus quando estão apenas necessitados. Eles abrem lá nos Salmos, lê e fala: olha, essa palavra serviu para mim. Não é que essa palavra serve universalmente a todas as pessoas. Ela serviu para mim, ponto. Serviu para mim e nossa, e só nesse momento. Ela pode não servir para mim amanhã. Serviu hoje, serviu agora. Fez o seu trabalho de acalentar o meu coração. Essa é a visão neo-ortodoxa, que é praticamente ateísta, né? Não acredita nem em Deus, apenas é um coach, né? De
influir o ego, né? De aumentar o ego, de se, enfim, estar triste e quero encontrar algumas palavras de acalento. Então, agora sim, né? Vamos chegar a... Inflar o ego. Isso, inflar o ego, exato. Agora chegamos aqui na parte que nos interessa mais, né, nesta noite, que é a diferença entre inerrância e infalibilidade. Eu acredito que, assim, não preciso tomar muito tempo para explicar isso, né? Eu poderia colocar exemplos aqui, mas eu não consegui mudar o slide, como eu disse, esse slide é antigo, mas nós podemos dar exemplo mesmo, lembrando alguns fatos da Bíblia, né? Então, vamos ver o que a Ellen White acha. Qual que é a visão dela? Ela é mais próxima da ortodoxa, mais próxima da moderna ou mais próxima da neo-ortodoxa? Vamos ver aqui. Lá em Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 21, já bem no comecinho, ela diz assim: a inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Ponto. O que eles escreveram são a palavra de Deus. Acabou. Certo? Então, ela se encaixa mais com a visão ortodoxa. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Qual é o conceito do modernismo? Deixa eu voltar aqui. Modernismo. Primeiro, o conceito de iluminação deles, né? É uma iluminação religiosa concedida por Deus a apenas determinados autores da Bíblia, não a todos. Alguns só. Paulo era muito, muito, muito machista, mandava as mulheres ficar sentadas e não falar nada na igreja. Paulo falou que lá em 1 Coríntios 6,3 que homem com homem é coisa devassa, não deveria acontecer. Paulo é homofóbico, então não foi escrita por Deus não, essa parte aí. Essa parte não foi. Então, o conceito de intuição. A Bíblia não é um registro divino, não passando apenas de uma caderneta de rascunho dos judeus para registro de lendas e histórias sem valor histórico. Esse daqui, eu acho que se encaixa até mais no na neo-ortodoxia do que no modernismo, mas também se encaixa um pouco no modernismo. Por quê? Como eles têm a necessidade de tesourar, eu diria assim, a Bíblia, né? Para escolher quais textos são inspirados ou não, eles acabam caindo. Tem um movimento nos Estados Unidos, se eu não me engano, é Jesusol o nome, eu não vou lembrar. E falar nisso, eu ia indicar, eu acabei esquecendo. Este livro aqui, ó, tem diversas informações muito importantes. O nome dele é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E aí ele contém informações muito importantes, inclusive uma dessas é Jesusol, que é um movimento que você fala, Jesusol, Jesus tudo. Eu acredito que é Jesusol, alguma coisa assim. Que é um movimento que você fala, é um movimento de Jesus, de Cristo, enfim. Só que esse movimento, ele tem esse pensamento de acordo com o conceito da intuição ali, da letra B, né? Que a Bíblia não é um registro divino, né? Ela é um rascunho, a caderneta de rascunho da história dos judeus, né? Só que aí eles colocaram algumas lendas, alguns mitos, é igual os mitos gregos lá, não existe isso. Então a gente tem que tirar todos esses mitos, né? E pegar algumas histórias lá para ver o que serve da vida, mas também nem tem muito nem valor histórico, né? Por causa disso. Então esse é o conceito modernista. Então o neo-ortodoxo, como que é agora? Então, é o que eu falei, a Bíblia torna-se a palavra de Deus mediante um encontro pessoal entre Deus e o homem, né? Então ela possui duas visões. A visão demitizante, né? A Bíblia foi elaborada com trajes mitológicos e que a tarefa do crente é despila de seus mitos e descobrir o conhecimento existencial que ela possui. Foi o que eu acabei de falar também sobre sobre o modernismo. Então, o encontro pessoal, como a Bíblia só se torna a palavra de Deus, eles querem encontrar
Se com Deus quando eles sentem a necessidade, não é sempre que precisa de Deus. Então, a Bíblia é uma revelação divina a pessoas do passado e não a palavra de Deus. Porém, quando o homem moderno necessita de algo, basta apenas ir até a revelação, né? E este terá um encontro pessoal com o seu Deus. Como eu disse, é um encontro pessoal, ele terá naquele momento, servirá para ele. A mesma coisa pode não servir para você depois, nem para ele amanhã. Então, essa é a visão neo-ortodoxa. Então, algumas distinções aí. Essa parte, como eu falei, eu vou pular, porque isso aqui a gente não precisa passar. E aqui nós temos algumas questões importantes também sobre os manuscritos. Nós vemos também diversos adventistas falando, dando argumentos, principalmente os antitrinitarianos, né? Dando argumentos de que a Bíblia foi adulterada, de que a Bíblia não, que aquela passagem não estava escrita, ou algo do tipo, né? Nós vemos diversos deles fazerem isso. Então, é bem importante conhecer alguns dos manuscritos antigos para isso. Eu estou tentando achar aqui no livro ou as partes, mas acho que eu não vou conseguir encontrar agora. Mas, enfim, como nós vimos até agora, há uma diferença entre inerrância e infalibilidade. Não está no slide, vou explicar mais ou menos o conceito aqui, de acordo com o que nós vimos. Quando falam que a Bíblia é inerrante, estão falando que a Bíblia é inerrante. Nós vemos principalmente adventistas subversivos usando esta tática, né? Talvez ele até saiba a diferença de inerrância e infalibilidade, mas ele usa a palavra inerrância tentando atacar o conceito de infalibilidade também, né? É uma tática suja, no mínimo, para dizer o mínimo, eu diria. Esse conceito de inerrância, ele entende-se assim. O pastor Michelson fez um artigo bem interessante, acho que ontem, que ele postou, sobre um livro que ele leu, que é bem interessante, eu sugiro que leiam. Mas a inerrância é basicamente assim, para eles frearem alguns movimentos progressistas, né? Como esses modernistas, né, ortodoxos, que começaram a destrinchar toda a Bíblia, né? E desfazer ela de seu contexto divino, né, de sua parte divina, como palavra de Deus de verdade, surgiu o movimento, né, de que a Bíblia ela é inerrante, ela não contém nenhum erro. Porém, eu acho melhor pegar o conceito de diferenciar inerrância de infalibilidade. Porque se a gente fala que a Bíblia é inerrante, nós temos que entender que Deus ditou palavra por palavra para os apóstolos, por os profetas, coisa que a Ellen White já nos mostrou que não foi isso. E além disso, se houver qualquer diferença, né, entre uma parte e outra, não de conceito, não de doutrina, mas alguma diferença entre que uma pessoa falou, por exemplo, um evangelho fala e o outro fala, eu não poderia mais acreditar na Bíblia, né? Porque eu falo que ela é inerrante, mas tem diferença. Então, eu sugiro pensarmos da seguinte forma. A Bíblia, ela é inerrante, mas ela é infalível também. Por que inerrante? Se nós pegarmos, por exemplo, nos evangelhos, nós temos o relato, por exemplo, de Jesus após ressuscitado, né? As mulheres vão até seu túmulo, né? Procurá-lo. Em um determinado evangelho, né? Fala que tinham 2 anjos, né? Ali no túmulo de Jesus, quando elas foram vê-lo, né? E no outro fala que tinha apenas um anjo. Qual deles está falando a verdade? Qual deles está mentindo? Esse é apenas um dos relatos, tá? Pô, são coisas até simples de explicar, não tem diferença. Tem um livro chamado Cold Case Christianity, infelizmente só tem em inglês, que é de um detetive americano, muito conceituado, muito conceituado, e ele tinha uma esposa que era cristã, e ele era ateu. E aí, para provar que a Bíblia era uma baboseira, que não valia de nada,
ele falou que iria fazer com a Bíblia, né, fazer a sua pesquisa de caso, né, fazer a sua pesquisa de detetive, assim como ele fazia no trabalho, para verificar se a Bíblia era verdadeira ou não. Tá? Isso aqui também está neste livro aqui que eu citei, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E, nas suas buscas, ele chegou à conclusão de que teria que virar cristão. E ele virou cristão e escreveu este livro chamado Cold Case Christianity. Por quê? Ele pega esses relatos aparentemente contraditórios dos evangelhos e ele entende como um detetive que isso é o normal de testemunhas oculares. Por que o normal de testemunhas oculares? Porque quando as pessoas estão mentindo, elas combinam entre si as palavras que vão falar e o discurso não desalinha nem um pouquinho. No caso do evangelho, o discurso não desalinhou no seu conceito de demonstrar o processo de Jesus até a cruz, até a salvação, o seu ministério. E cada um focando em alguma coisa, como João, por exemplo, foca que ele é Deus. Marcos, pelo menos na minha leitura de Marcos, eu entendo que ele foca Jesus expulsando espírito a rodo. Então tem diversas diferenças, né? E Lucas fazendo mais aquele trabalho de detetive também, de pesquisador sobre a história de Jesus. E aí ele percebeu que essas aparentes divergências, né, entre os relatos, mas com um conceito geral fechado, davam mais credibilidade do que retiravam. E assim, por exemplo, se fala em um evangelho que havia um anjo e no outro fala que haviam dois, pode ser que quando ela perguntado, um dos apóstolos que escreveram, perguntado para uma das mulheres, essa mulher estava mais distante, viu apenas um, a outra chegou mais próximo e viu dois, né? Fora que essas aparentes contradições e erros, né, da Bíblia não afetam o principal, que é a sua mensagem, a sua doutrina, o seu conceito, que é a parte infalível. Outro exemplo nós temos com Pedro, né, que vai citar um profeta e era outro profeta. Ele erra de qual profeta proferiu aquelas palavras, porém, ele não erra as palavras que o profeta proferiu. Então, ele foi inerrante, mas também foi infalível, porque a mensagem que ele queria passar foi certeira, entendeu? Então, essa é a distinção que nós devemos fazer entre inerrância e infalibilidade. A Bíblia, em determinadas partes, ela aparentemente se contradiz em relatos históricos apenas, né? Não em doutrinas. A doutrina dela é fechada, ela é infalível no que se propõe, entendeu? Então, essa é uma distinção importante a ser feita. Sobre isso, né, e sobre ela ser a palavra de Deus mesmo, nós vamos pegar mais firme na semana que vem, pegando textos próprios da Bíblia, né? Então, vai dar para ver melhor esse conceito. E aí, por que que estou apresentando os manuscritos do Mar Morto? Esses manuscritos aqui são manuscritos de Qumran. Eles foram achados nesses vasinhos aqui do lado esquerdo, que vocês estão vendo, em uma gruta lá perto da Turquia, né? Qumran é a Turquia. E esses aqui em cima são os manuscritos. E eles são os manuscritos mais antigos já encontrados, tá? Então, eles foram encontrados aí, ó, nessas grutinhas, tá vendo? Existem essas grutas aí lá perto da Turquia. E um jovem pastor de ovelhas estava apacentando suas ovelhas lá e uma das ovelhas se desgarrou. Aparentemente, ele não era um bom pastor, e uma das ovelhas, apesar que era, né? Ele foi buscar ela, né? Uma das ovelhas fugiu, sumiu. E aí, ele buscando uma dessas ovelhas, ele começou a jogar pedra, né, nessas grutas para ver se a ovelha fazia barulho e se ela respondia, né, ao barulho da pedra e ele poder saber que ela está lá, sem ele precisar se pendurar até lá. Quando ele jogou, ele ouviu o barulho de um pote se quebrar, né, um barulho de cerâmica se quebrar. E aí ficou curioso e foi lá. Quando ele foi lá, ele achou esses manuscritos. Isso por volta de 1951, se eu não me engano. Então, esses manuscritos, aqui, ó, tá vendo uma parte desses manuscritos aqui, ó, tudo em hebraico. E por que que eles são importantes, né? É uma pequena parte só deles, tá? E eles são datados, eles foram datados, né, lá com aquela datação de carbono, saindo de 125 a 250 anos antes de Cristo, a escrita deles. E aí, nesses manuscritos foram encontrados praticamente todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther, tá? E aí eles acreditam que esses manuscritos foram escritos pelos essênios, né, que eles que viviam nessa parte.
ali mais próxima da Turquia, que era um movimento meio que dissidente dos judeus fariseus, né? Então, eles escreviam os seus próprios manuscritos e viviam à parte dos judeus, né? E aí eles foram destruídos em meados do segundo século, lá perto do ano 68. Do primeiro, aliás, né? Do segundo, no caso, do primeiro século, 68, lá em Qumran. Então, esse manuscrito, ele é o mais antigo conhecido até hoje, tendo todo o Antigo Testamento. Por que isso é importante, né? Se a gente pensar que os manuscritos foram datados de 125 a 250 anos antes de Cristo por Carbono, e nós pegarmos, por exemplo, o evento que eu gosto mais, o exemplo que eu gosto mais de dar é o de Isaías 52:13 até Isaías 53:12, que fala ali o caminho do servo sofredor, né? Aquele caminho do servo sofredor, as chances, neste livro aqui também fala, as chances de alguém realizar exatamente, em se encaixar, melhor dizendo, exatamente no perfil ali descrito, era 1 em 1 milhão, né? Era muito pequena a chance disso acontecer. E esse caminho do servo sofredor, escrito em Isaías, foi feito por Jesus. E Jesus se encaixava exatamente nesse perfil. E como esses manuscritos foram datados de antes de Jesus, e nós também temos relatos históricos de Jesus, né? Isso nos dá a certeza, tá? Não é o achômetro, é a certeza de que Jesus é o Messias que foi prometido e que ele viveu daquela maneira, como está descrito no Novo Testamento. Então, é um achado muito importante, assim, principalmente para aquecer, diria assim, né? Fortalecer a nossa fé. E aqui eu vou passar sobre alguns manuscritos mais antigos, né? Esse daqui eu não vou conseguir, não consigo baixar a tela aqui. Aí, consegui, beleza. Então, esse Codex Sinaiticus, ele era o mais antigo, né? Até acharem o outro manuscrito. Então, o Codex Sinaiticus, né? Também conhecido como manuscrito Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, é um dos mais importantes manuscritos gregos já descobertos, pois além de ser um dos mais antigos do século IV, é o único códex que contém o Novo Testamento inteiro. Então, atualmente ele se encontra no Museu Britânico, né, porque ele foi doado, né, por o rei da Inglaterra na Idade Média. A gente vai ler mais à frente. Ele encontra no Museu Britânico. Ali está a referência dele no Museu Britânico. Então, ele juntamente com o Codex Vaticanus, ele é um dos mais importantes manuscritos do grego para o criticismo textual. O criticismo textual é o quê? É conferir se o que nós temos hoje escrito lá condiz com o que estava escrito realmente no original, né? Então, esse é o criticismo textual que está aqui falando, né? Então, além do texto da Septuaginta, esse daqui é um dos mais importantes. Então, ele é escrito por 4 colunas, como vocês podem ver aí, ó, do lado esquerdo. Tá vendo? São 4 colunas por página, né? Em grego, 48 linhas por página. E se vocês perceberem, isso aqui não é uma palavra inteira, tá? Vocês estão vendo meu mouse aqui? Não é uma palavra inteira. Isso aqui são várias palavras juntas. Eles escreviam dessa forma, né? Para economizar o papel, né? Então, como diz aqui, as letras não contêm acentos e respirações. Aqui fala respirações, mas eu aprendi que quando eu estava estudando grego, que é espírito, que a gente chama de espíritos, né? Porque o grego ele tem vários acentos. Ele tem um acento agudo, como o nosso, e tem o espírito, que ele parece com o nosso aspas simples, mas ele não é o nosso aspas simples, ó. Estão vendo aqui, ó? E por que ele não tem acento e nem espírito? Porque grego koiné, né? Koiné significa comum, tá? Então era o grego comum daquela época.
Então, o grego koiné, ele, quando estava escrito em letra maiúscula, como vocês podem ver aqui, são todas letras maiúsculas, ele não continha acento nem espíritos. Ele era escrito direto dessa forma, né? Obviamente não todo junto como está aqui, mas não tinha nenhum acento. Então, para você saber pronunciar uma palavra que tinha algum acento, algum espírito, né? Que nós existem dois espíritos no espírito acento, tá, gente? Dois espíritos de acentos no grego, que como é o nome? Esqueci o nome deles agora. Enfim, mas tem dois, é um que arranha mais, puxa mais o R, e o outro que é mais parecido com agudo, assim, com acento agudo. E esses dois, eles nem os acentos, eles aparecem e são apresentados na letra maiúscula. Então, para você poder ler o grego em maiúsculo, você tinha que conhecer muito bem, né, a palavra, para saber se aquela palavra continha acento mesmo sem você ver ele ali. Então, eles contêm as seções amanianas e os cânones eusebianos, esse códex aí. Então, o Codex Sinaiticus ele foi descoberto por Constantin von Tischendorf, né, na terceira visita dele ao mosteiro ortodoxo de Santa Catarina, lá no Monte Sinai do Egito, em 1859. Então, nas duas primeiras viagens, ele conseguiu partes do Antigo Testamento, né, encontrados num cesto que continha pedaços de vários manuscritos. E aí ele ouviu de um bibliotecário lá desses mosteiros que aqueles manuscritos eram lixo e que seriam queimados no forno do mosteiro. E é interessante que, assim, a gente vê que na primeira viagem ele conseguiu parte do Antigo Testamento. Por que só partes? Porque eles já tinham queimado o restante, infelizmente. Não sabiam a preciosidade que era, porque é um dos manuscritos mais antigos, né? Mais próximos do original. E aí temos o Codex Alexandrinus também, que são manuscritos bem antigos, tá? Esses daqui. Esse aqui é do quinto século. Como vocês podem ver também, ó, em grego ali, maiúsculo e tudo junto também. Então, é um manuscrito da Bíblia em grego koiné. Como eu disse, koiné é o grego comum, do século V, e ele contém a maior parte da Septuaginta e o Novo Testamento. Então, ele é um dos 4 códices unciais. Unciais quer dizer os maiores, né? São um dos 4 códices mais antigos, mais importantes. Então, ele é juntamente com o Codex Sinaíticos e o Vaticanos, um dos mais antigos e mais completos, né? Manuscritos que utilizam-se para a crítica textual. Então, a proveniência, né, original do manuscrito é desconhecida, eles não sabem, né, qual é a proveniência dele, mas há uma nota em latim lá que fala que uma nota em latim provavelmente do século XVII, declara que ele foi dado de presente para o patriarca de Alexandria no ano 1098, tá? E aí, em 1621, o patriarca de Constantinopla, Cirilo Lucas, presenteou o rei Carlos I da Inglaterra. E aí, por isso que hoje esse códex ele se encontra no Museu Britânico. Quem quiser ir lá no site do Museu Britânico, a referência está aqui, ó, tá? Para achar ele lá, se quiser pegar. Temos também o Codex Vaticanus. Ressalto aqui que o Vaticanus não quer dizer que foi o Vaticano que fez, tá? Ele diz Vaticanus porque ele foi encontrado no Vaticano. O nome desse Codex, né, como já disse, ele foi guardado lá na Biblioteca do Vaticano, não porque ele foi feito, está guardado lá pelo menos desde o século XV, né? E ele foi escrito em 759 folhas de velino e em letras unciais também. Aqui, ó, a gente já pode ver que já tem alguns acentos aqui, ó, tá vendo? Aqui não está tudo em maiúsculo aqui, ó, tá vendo? Você vai ver que algumas letras tem dois acentos aqui, ó, tá vendo? Aqui é o espírito virado para o lado e um acento. Então, nas letras pequenas, eles colocavam acento, mas nas letras minúsculas, aliás, né? E nas letras maiúsculas, não. Era sem acento sempre, já era alguma regra, né? Então, os eruditos da academia atual, né, consideram esse códex, né, como um dos melhores textos gregos do Novo Testamento, junto com o Códex Sinaítico. Então, até a descoberta dos Sinaíticos, né, que foi descoberto depois esse era o principal, né, era o principal códex de crítica textual, e ele era usado para escrever
a Bíblia em grego, né? Foi utilizado para fazer o Novo Testamento em grego original. E as edições mais vendidas até hoje são utilizadas também para este fim. E aí, já finalizando aqui, né? Uma observação importante, né? Quando as primeiras Bíblias foram impressas, havia mais de 2.000 destes manuscritos, tá? Mais de 2.000 desses, né? Hoje existe muito mais, né? Muitos milhares. E é número suficiente para estabelecer a genuidade e a autenticidade da Bíblia. Um fato importante é, muitos alegam que nós não podemos ter certeza sobre os escritos, né? Sobre os escritos bíblicos, se eles são verdadeiros, se eles são confiáveis. Porém, os manuscritos bíblicos, todos eles, né, não só os manuscritos, né, mas referências aos manuscritos bíblicos, aos escritos, existem mais de 56.000 só do Novo Testamento. Tá? Isso antes do primeiro século. Por que eu falo? Os próprios discípulos, né, dos discípulos dos apóstolos, os discípulos dos apóstolos, citaram tantas vezes o Novo Testamento que era possível recriar o Novo Testamento inteiro só com citações deles. Tá? Isso no primeiro século. Só com citações dos estudiosos cristãos do primeiro e do segundo século, dava para recriar o Novo Testamento inteiro. Tá, com 56.000 citações. Não, é muita fonte. Deus nos deu muita segurança para acreditar que a Bíblia é a palavra dele, que ela é inerrante e que ela não foi adulterada. Não foi adulterada de jeito nenhum, como nós vimos aí com manuscritos antiquíssimos, né? Mais uma vez, esse livro aqui, eu acredito que estava em promoção, bem baratinho, menos de R$ 40, é um livro excepcional, né? Ele fala sobre isso e muito mais coisas. E eu espero que estejam também semana que vem para pegarmos, né, mais firmemente, né, ao que a Bíblia diz dela mesma, porque aí a gente vai conseguir pegar melhor esse conceito de inspiração, se foi realmente por vontade dos judeus, dos profetas deles mesmos que escreveram, ou se foi por vontade divina de nos passar, né, alguma mensagem. Então, como eu disse, o estudo é bem rapidinho. Eu acredito que ficou mais ou menos simples ali de entender a diferença entre infalibilidade e inerrância. E se estiverem com vontade de comentar, de fazer alguma pergunta, é o momento, fiquem à vontade. Quem quiser aí é só tirar o microfone do mudo. O Nildo, você quer falar? Você viu você mexendo aí, está no mudo. Aí. A última vez que eu participei demais, né? Fiquei com vergonha. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, alguém quer comentar, fazer alguma pergunta, reclamar, xingar? Ô, Bruno, eu mandei no grupo aí, no chat, uma sugestão de filme que eu assisti esses dias, que é bem interessante e conta a história, né? Uma história real, parecida com essa que você citou, de um jornalista que ele, por conta da mulher que se converte, ele era ateu, e aí ele decide fazer uma investigação sobre a Bíblia. E aí acaba se convertendo, né? Porque todo mundo, ele vai, em especial, ele vai investigar sobre a ressurreição de Cristo. Se a ressurreição de Cristo ela é real, ela poderia ser real ou não, né? Ele vai tentando provar que ela não era real. E aí nisso ele vai dando vários dados de que não tem como negar a ressurreição de Cristo. Então é muito interessante, porque várias questões aí que você citou, o filme acaba mostrando, né? Quando você vai nos manuscritos antigos, a quantidade de testemunhas que viram, né, a ressurreição de Jesus, tal. Então, é bem interessante. E ele falou uma coisa bem bacana, que é justamente isso. Quando você tem versões iguais de um mesmo fato, você tende a entender que aquele fato que aquelas versões foram combinadas. Porque imagina assim, você foi testemunha de um crime. E aí, se você vai fazer ali uma investigação das pessoas que presenciaram aquele crime, elas não vão dar a mesma versão. Elas vão falar sobre o mesmo acontecimento, né? Então, vai ali, o fato é o mesmo,
mas elas vão ter prestado atenção em detalhes diferentes. E isso mostra, na verdade, uma comprovação daquele fato. E isso é uma das provas maiores de que a Bíblia ela é real, né? Quando ele fala isso, realmente, era ritmo da vida. Quando o Lucas fala da navegação para outra margem, eles viam a profundidade de um rio, eles viram que era a medida exata. E sobre o que a Sueli falou, né, sobre Jesus ter sido visto por muitas pessoas, é muito importante, realmente, tem neste livro aqui também. E como vocês podem ver, está no comecinho do livro de Atos, eu vou ler aqui, ó, Atos 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, obviamente ele está se referindo ao evangelho dele, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, tá? Tá falando dos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles. Por que ele fala comendo com eles? Porque espírito não come. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aqui um pouquinho mais para frente, ele diz que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas nesses 40 dias que ele ficou na Terra depois da sua ressurreição. Então, vocês imaginem, alguns dizem que, inclusive, tem algum livro sobre isso, algum filme, falando, eu acho que o nome era Em Busca em busca do corpo, em busca do cadáver, alguma coisa assim, que relata a busca dos soldados romanos, né, a mando dos judeus, para o cadáver de Jesus, porque tem aquela história, né, de que o cadáver foi roubado pelos discípulos. E aí, obviamente, não foi encontrado até hoje. E aí tem um livro que fala sobre isso. E aí você imagine, se os discípulos quisessem mentir sobre Jesus ter vindo nesta terra, sobre tudo que eles fizeram, além de ou muitas contradições, ou completamente alinhados, né, contradições que eu digo de conceito, não de coisas básicas, simples, que não afetam, mas contradições de conceitos. Com essas contradições de conceitos e, além disso, perdi até o rumo aqui com o pessoal. Aí eu dei uma viajada. Mas, enfim, além dessas contradições todas, né, essas 500 pessoas que ele diz que foram testemunhas iriam delatar, falando, não, a gente não viu ninguém, né? Então, quando ele fala que mais 500 pessoas viram, além dos discípulos, dá uma grande autoridade, né, uma grande... vai comentar no próximo estudo, muitos enfatizam nos seus estudos bíblicos essa questão, né? Quando você olha para a história no passado e olha para o que Daniel diz, você já percebe que existe uma preocupação em Deus demonstrar que ele tem um controle de tudo e qual é a intenção divina, né? Demonstra que há um Criador, que não, as coisas não estão por acaso e assim por diante. Outra coisa também que eu não sei se você vai comentar sobre a história no Antigo Testamento dos reis, da liderança, né? Do Israel por um bom tempo ele manteve liderança no mundo, né? Então, quando nós vemos a história dos reis, você vai ver que um livro ele cita o outro. E o engraçado, quando você vai procurar o que ele está citando, as demais histórias do rei Acasias está relatado no livro tal, tal, aí cita até autores, né? Você não percebe o autor lá no livro em si, né? Mas ele acusa dizendo que foi autor tal, e você também não percebe o que mais fez o rei, mas talvez cite a mesma coisa, certo? O mesmo ato,
o mesmo acerto e o mesmo erro de tal rei. E o interessante é que é divisões diferentes, né? Diríamos de ângulos diferentes. Isso, mas às vezes apresenta a mesma questão. Então, o que isso comprova? O que isso pode comprovar? Na realidade, não está em ordem escatológica ou em ordem sequencial. Então, quando um apontava para o outro, ele simplesmente estava querendo dizer, olha, fulano de tal falou sobre esse assunto. Então, essa é a questão, não as demais histórias. Você nota que, às vezes, é uma frase a mais que se comenta sobre aquele rei, entende? Então, nós compreendemos dessa forma quando nós vamos para o Novo Testamento e vemos aquelas questões. Eu não sei se Samuel não está aí, ele não vai lembrar. Não sei se você estava na época, lá na Praça dos Profetas, surgiu uma família lá, né, de morenos, e eles diziam que se nós não dessemos a resposta para aquela questão de Marcos, Mateus e Marcos, né, da cura dos endemoniados, que um viu dois, o outro viu um, uma coisa assim. Eles deixariam de crer na Bíblia. Então, o que esse livro que você citou diz foi o que Deus iluminou lá naquele dia, naquela noite, né? Que o fato que comprova mesmo é que não houve um combinado. Olha, você disse que viu dois sendo curados, enquanto eu também devo dizer que viu dois. Então, há questões que elas provam ser mais a favor do que contra. E, graças a Deus, eles puderam confiar, né? Parece que foi no último minuto, se eu não me engano, quando estávamos indo embora, que essa ideia veio surgir, acredito que iluminado pelo Espírito de Deus, né? E aquela família saiu de lá satisfeita com essa questão. Então, tá aí, né? Desculpa as delongas, eu acho que o André quer falar alguma coisa aí. Não, eu queria falar justamente sobre isso. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, mas você está praticamente transparente aí com esse fundo. Legal, é que eu estou no espaço. O problema é que não dá para saber, André, se é assim, o que está mais redondo, se é a sua careca ou se é o planeta que está aí atrás. Eu pensei que você ia falar que não dava para saber se era o sol lá atrás ou o brilho da luz na minha careca. Também. Ele está querendo parecer um cara famoso aí, né? Opa! Não, o legal é ele ter descoberto só agora esse efeito. Entendeu? Não é só agora. Eu tinha outro. Ele colocava outros. Aí, ó, pede desculpa por mão. Desculpa, eu só me lembro da coberta na caixa. É que eu deixava esse. Tá parecendo a Fátima Bernardes com esse aí, viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sobre essa questão dos dois homens, ou de um ou de dois, Marcos fala que é dois, Mateus fala que é um. Desculpa, contrário. Marcos fala que é um, Mateus fala que é dois. A questão dos endemoniados. A gente precisa entender qual é o foco da descrição do apóstolo. Né? No caso, Marcos não era apóstolo, eu sei. Mas no caso da descrição do escritor ali, o que ele está querendo mostrar? Qual é o foco? Né? E isso, por exemplo, os evangelhos sinópticos, eles são o mesmo relato por visões diferentes, ok? E obviamente, se todos nós aqui fôssemos relatar o mesmo fato, alguns detalhes que um daria seriam omitidos na descrição de outros, né? Nem todo mundo repara nos mesmos detalhes. Então, e isso não necessariamente é uma contradição. Isso é uma discrepância, mas não uma contradição. Okay? Por quê? Qual é o foco? O que eles estão visando? O que eles querem falar? O que eles querem descrever? Marcos, ele está focado no evento. Uhum. O que aconteceu? O que Jesus fez? É nisso que Marcos está focado. Mateus, ele olha um pouco mais para os detalhes, né? Para o que estava acontecendo ao redor daquele fato.
Isso não é necessariamente uma discrepância, mas só para tirar a dúvida, se era 1 ou 2, desejado de todas as nações... Espera aí, deixa eu tirar o fundo aqui, senão vocês não vão ver. Desejado de todas as nações, é da mesma versão do Grande Conflito, né? Daquela mesma linha, né? De livros pequenininhos. Página 320 no meu, o capítulo é Cala-te, aquieta-te. Jesus ele vai falar primeiro do barco, né? Da tempestade no mar, onde ele manda o vento se calar e a tempestade se acalmar. E depois já emenda, isso acontece em Marcos capítulo 4, né? Onde ele manda a tempestade se acalmar. Em Marcos capítulo 5 tem o evento com o endemoniado de Gadara. Olha o que o texto diz. De manhã cedo, o Salvador e seus companheiros chegaram à praia, e a luz do sol nascente banhava a terra como bênção de paz. Mas, assim que pisaram na terra, deparou-se-lhes uma cena ainda mais terrível que a fúria da tempestade. De um lugar oculto, entre os sepulcros, 2 loucos avançaram sobre eles, como se os quisessem despedaçar. Pendiam-lhes pedaços de cadeias que haviam partido para fugir da prisão. A prisão. Tinham a carne dilacerada e sangrando nos lugares em que se haviam ferido com pedras agudas. Brilhavam-lhes os olhos por entre os longos e emaranhados cabelos, como se apagara neles a própria semelhança humana, pela presença dos demônios que os possuíam, parecendo mais feras do que criaturas humanas. Os discípulos, essa parte é interessante, os discípulos e seus companheiros fugiram aterrorizados. Notaram, porém, depois que Jesus não se achava com eles. Voltaram à sua procura e encontrava-se onde o tinham deixado. Aquele que apaziguara a tempestade, que enfrentara anteriormente a Satanás vencendo-o, não fugiu em presença desses demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando, eles se aproximaram, Jesus ergueu a mão, que acenara as ondas impondo silêncio, e os homens não se puderam aproximar mais. Quedaram furiosos, mais impotentes diante deles. E aí vai dizer que eles ordenou ao espírito que saísse e tal. Bom, primeira coisa, o texto deixa claro que eram 2, ok? Não era 1. Né? Então, se alguém está errado, entre aspas, é Marcos. Mateus está certo, eram 2. Mas não dá para dizer que Marcos está errado porque ele não está focando nesse detalhe. O importante é o que aconteceu. O importante é o que aconteceu. E aí, só uma coisa engraçada aqui que eu acho nesse texto, que eu fico imaginando a cena. Problema da época. Oi, quem está falando? É o Nildo. Fala, Nildo. O problema da época lá, no grupinho, não era esse. O problema não era se era 1 ou se era 2. O problema era a visão de um e a visão de outro. E a questão foi resolvida muito simples. A visão de um e a visão de outro. Ou seja, um relata que eram 2 e o outro relata que era 1. Aí o porquê isso? Então, nem Samuel, nem ninguém citou essa passagem. Tá falhando aí, ô Nildo. O seu fone tá falhando. Seu áudio tá falhando. Sua câmera também escureceu agora. Desliga a câmera aí e tenta falar depois, Nildo. Essa passagem... Ô, Nildo, seu áudio tá falhando. Talvez iria complicar com a questão. Então... Fala aí, André, fala aí, que o dele tá travando aí. Rapidinho, Nildo, se você estiver me ouvindo, arruma o áudio aí você já fala. Nós estamos te ouvindo. Bom, o que eu acho engraçado nesse texto é que o texto diz assim, que os discípulos saíram correndo. E aí, de repente, eles olharam para o lado. Quando eles olharam para o lado, cadê Jesus? Jesus não estava correndo com eles. E aí, então, eles voltaram para procurar. E Jesus estava no mesmo lugar.
com a mão levantada, a mesma mão que ele usou para acalmar a tempestade, e o demônio ajoelhado diante dele. E aí o texto continua dizendo aqui que quando os homens tentavam falar, o demônio ia e falava através deles, ou impediam que eles dissessem alguma coisa, né? Eles não conseguiam pedir ajuda. E aí o texto diz assim: mas aquele que tinha o poder de ler os corações viu nos olhos daqueles homens o pedido de ajuda. E aí vai dizer que Jesus, ele não deixa de ajudar uma alma necessitada, uma alma que suplica, alguma coisa assim, né? E aí então ele dá ordem para os demônios para que eles sejam levados para que eles sejam lançados nos porcos, né? Mas assim, o que eu só queria mesmo dizer, essa segunda parte é que eu acho muito bacana essa segunda parte. Mas o fato eram dois, não eram um. A profetisa vai resolver essa questão. E o mais importante, né, é ficar sabendo que o que importa é a mensagem. A mensagem é o quê? Que Jesus expulsou demônios. Bom, Sim. É isso que quer dizer lá. Não isso tanto Marcos como Mateus como Lucas vão dizer. Exato. Então essa é a parte importante, é isso que a gente deve guardar. Vê se o áudio do Nildo voltou. Não, ele tá travado ali, ó. Tá travado. Nildo, liga o áudio aí. Fala aí pra gente ver se te ouve. Desbloqueia o áudio, Nildo.